Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende, seja muito bem-vindo, eu quero muito poder contar com a sua companhia, porque hoje aqui nós temos mais dicas de empreendedorismo. Aquelas pessoas que tiram a ideia do papel, que tiram a ideia da cabeça e fazem realmente com que essa ideia aconteça. É muito importante. E hoje nós vamos falar para os homens, é claro, mas especialmente para as mulheres, até para elas saberem sim se colocar. Você, mulher, você sabia que saiu uma pesquisa fresquinha no Brasil que 43% das empresas brasileiras hoje são comandadas por mulheres? Você sabia que 52% dos novos negócios no Brasil já estão sendo comandados por mulheres? É isso aí. Então, não é que os homens se cuidem não, porque eu não sou nada feminista, eu quero mais é contar com eles o tempo inteiro, porque nós podemos nos complementar. Mulher só não dá certo, homem só não dá certo, né? Mas a gente pode se complementar. E é isso, por isso que nós trouxemos aqui hoje, nós temos duas empreendedoras, quero que apresente pra gente, Tami Soares e Paola Miorim. Sejam bem-vindas vocês, Obrigada. Que são idealizadoras da Bambu Rede de Mulheres. Então vamos lá, o que é isso, Bambu Rede de Mulheres? Mulheres empreendedoras. Eu estava aqui antes até falando com elas assim, será que bambu, esse nome veio porque bambu enverga, mas volta? É isso aí? Vocês pensaram nesse negócio que a gente aguenta porrada e resiste? Sim, a questão da resiliência, né? Do poder da pessoa enfrentar tantas situações difíceis e voltar cada vez melhor. Então, assim, o bambu, ele é muito difícil de quebrar, quase impossível. Ele enverga, então, mas não quebra. A mulher é assim, né? A gente passa por cada situação na vida da gente que... Vamos lá, sorrindo. Olha, foi isso que a gente pensou na hora de escolher o nome mesmo. Ao invés de a gente pensar, vamos escolher um nome ligado à mulher, não, vamos escolher um nome que represente o que as mulheres fazem, né? Que é enverga, então quanto mais flexibilidade você tem, os ventos fortes mas não derrubam, não quebram. Mexe, mas volta ao estado natural. É exatamente nisso que a gente pensou. Olha, conta pra mim, então, como é que surgiu essa ideia do movimento, da rede de mulheres? Bom, essa ideia tá aqui, né, rondando na minha cabeça desde 2012, quando eu participei de um curso que chama 10 mil mulheres. A minha empresa foi selecionada entre 800 empresas. É um projeto social de um banco europeu que usa uma escola do estado de São Paulo para ensinar mulheres empreendedoras. E aí eu venho com isso e assim, mas estava paradinho na gaveta. Aí quando eu conheci a Paola, assim, de repente, várias mulheres entrando em contato, empreendedorismo, mentoria, consultoria. Falei, é a hora, vamos embora, vamos começar. Falei para ela a ideia. Sei lá, uma semana depois a gente já estava com nome, com logo, com tudo pronto. Com tudo acontecendo. Agora, Paola, o que é, na verdade, essa rede mesmo, né? Já falamos o nome, já falamos que é uma rede para mulheres e de mulheres, né? Mas o que vocês querem com esse movimento? O que a gente quer é um empoderamento feminino, assim, é que as mulheres, a gente tem esses dados, que a maioria dos novos negócios são de mulheres, mas as mulheres, muitas vezes, elas não se posicionam como empreendedora. Você pergunta para uma mulher que tem um empreendimento, que tem uma empresa, ela, eu tenho uma confecção, mas assim, é uma coisa tímida ainda, elas não se posicionam, e não se posicionando, elas não conseguem, às vezes, ser tão marcantes quanto os homens. Tem dificuldade, a gente ainda tem essa dificuldade, as mulheres têm essa dificuldade. Então, você acaba não fazendo um plano de negócios de verdade, ou plano de marketing, plano de crescimento, e todas as coisas que o empreendedorismo exige. Então, o que a gente quer com isso a gente vai ter um portal com muito conteúdo, encontros de networking de mulheres, mentorias, consultorias, tudo para isso, para empoderamento feminino e para fazer esse meio de campo, que as mulheres e os homens consigam negociar de uma maneira
né? Um entende o lado do outro, porque eu acho também que são complementares, então é isso que a gente quer, empoderamento feminino para que a gente se destaque no mercado e que a gente tenha não é a visibilidade, mas o reconhecimento que as mulheres merecem, que infelizmente a gente ainda não tem. Agora, o que você acredita, Tami, como sendo a dificuldade da mulher em se posicionar dessa forma, como a Paola disse? Olha, aí são várias. Eu brinco que o assunto mulher é um assunto tão extenso que a gente falaria horas, mas tem dois fatores. A gente ainda vive numa sociedade machista, é um fato. Vê-se que o salário da mulher ainda é 70% do salário do homem. Como isso ainda, né? Mas também tem o lado do machismo feminino, né? Porque a mulher, ela muitas vezes usa como desculpa, por exemplo, hoje, como eu estava comentando, o Brasil é o país que menos tem mulheres fazendo encontros de networking. E a desculpa, por incrível que pareça, que elas usam é: o meu marido não deixa, o meu marido não gosta, o meu marido não aceita. E aí eu brinco sempre, se a gente tem que se posicionar, a gente começa a namorar, a gente vai lá e tem que se posicionar, arrumar nosso espaço ali naquela família. Por que não com o nosso marido? Não, olha, peraí, esse é o meu espaço, eu quero ir lá. Você faz encontros de networking e dá resultado, você ganha novos clientes, por que eu não posso ir? Por que a mulher não tem essa postura? Então, assim, são anos sendo diminuída. Então, agora a gente tem que falar: não, vamos lá, fazer, vamos todo mundo, sabe? Agora, Paola, você considera que o homem está preparado para receber essas mulheres desta forma, com empoderamento? Eu acho que tem que estar. Eu acho que a gente vem de uma geração anterior à nossa, que foi quando a mulher começou a entrar no mercado, então acho que os papéis ainda estão meio confusos, tanto da mulher, perante tudo, família, mercado, economia, todos os papéis, a gente ainda não tem exatamente um posicionamento nem feminino nem masculino, porque eu acho que a gente chegou num ponto que ficou todo mundo perdido. O homem já não era mais a pessoa que tinha que levar todo o dinheiro, também não era a pessoa que poderia fazer tudo num casamento, porque antes a gente sabe que era assim, os homens faziam tudo e as mulheres aceitavam, ninguém podia se separar. Era o provedor, né? Então os homens não eram mais os provedores, mas tinham que ter algum posicionamento de homem, entendeu? Então assim, ficou tudo meio perdido. Agora as coisas eu acho que estão mais clareando, saber que a mulher precisa empoderar, precisa entrar no mercado de trabalho, a gente precisa disso, mas não precisa deixar de ser feminina, não precisa deixar de querer colo, essas coisas. Então assim, eu acho que a gente está nesse momento de transição ainda, os papéis ainda não estão muito definidos e eu não sei se os homens estão preparados, eu acho que não muito, porque a gente vê muita situação, quando uma mulher é muito independente, os homens ficam tipo, não sabe o que faz, não sabe se abre a porta do carro, não sabe se paga a conta, as mulheres também não sabem, será que se eu não pagar a minha conta eu vou ser folgada? A gente ainda está nesse momento, mas eu acho que faz parte dessa evolução, assim, da entrada da mulher no mercado de trabalho e de muitas vezes comandar negócios e ser responsável, às vezes, economicamente por famílias, que a gente tem muitas mulheres que são. Então, acho que faz parte do processo, assim. Eu não sei se os homens estão muito preparados, mas eles vão ter que se preparar. Dica para as mulheres e para os homens, né? Por mais independentes que a gente seja, por mais resolvidas que a gente seja, nós adoramos ouvir o homem. Que vocês puxem a cadeira, tá bom? Para que a gente abram a porta do carro. Vocês abram a porta do carro, não é? Além disso, mandem flores, né? A gente dá também colo de vez em quando, é verdade. Porque muitas vezes a gente percebe isso, né? Que as mulheres têm esse receio de mostrar esse lado, achando que o homem pode imaginar que ela é frágil. Exato, não é? E a mulher, eu acho que assim como ela é uma pessoa que dentro de casa, ela muitas vezes arruma o ambiente, não é? Ela faz com que esse ambiente seja mais calmo, mais tranquilo, né? Ela consegue também usar essa forma para se colocar. Né? Exato. Sempre porque a gente tem que... Eu coloco sempre a mulher, que eu sou mãe, sou esposa, então a gente consegue viver isso no dia a dia. E sou uma mulher trabalhadora também, não é? Então acho que vai muito também de você ver desde o início se o seu namorado, se o seu marido é uma pessoa resolvida ou não. Né? Isso faz parte se ele também. vai aceitar que você também cresça,
não é? Isso é muito importante numa relação. Porque isso a gente ainda tem isso. Os homens às vezes se sentirem inseguros porque algumas mulheres, depende do homem, mas assim, as pessoas a gente começa a se destacar e eles não sabem muito o que fazer. E eu acho que nem é culpa dos homens, é a sociedade como um todo também, né? Ainda é resquício de uma sociedade completamente machista que vem tentando melhorar, entendeu? Os homens vêm tentando, eles cuidam mais dos filhos, que antes era só papel da mulher, eles ajudam mais na casa, que antes também era só papel da mulher. A mulher ainda acumula mais funções, isso é fato, não tem como discutir, não é nem opinião, é um fato. A gente acumula mais funções, até porque mulher consegue ver mais coisa ao mesmo tempo, né? Tá antenado em tudo que tá acontecendo. Mas a gente pode pedir que o marido nos ajude. Podemos, e muitas vezes a gente não faz também, né? Eu acho que, vou ver se tá chegando pergunta pra gente aqui, alguma coisa. Eu acho que uma outra coisa também que acontece muito é que a mulher se culpa muito, né? Eu acho que isso vocês devem perceber nas mulheres que vocês encontram também, né? Sim, nós na palestra, nós demos uma palestra, né, para mulheres. Engraçado que tinha muitos homens e foi muito bacana isso, porque a gente falou de um novo modelo de negócio. Mas enfim, voltando a falar disso, as mulheres querem fazer tudo bem. Então elas querem ser uma mulher, uma esposa perfeita, uma empresária perfeita, uma filha perfeita, uma mãe perfeita, sabe? É muita coisa. E aí é impossível, nenhum ser humano consegue ser perfeito, tudo. E aí vem a culpa. Aí ela sofre. Aí uma coisa que não tá bom, todas as outras coisas ficam ruins, porque ela tá sofrendo por uma coisa. O homem já não. É a síndrome do pato, né? Porque ele não voa direito, ele não anda direito e ele não nada direito. Mas quer fazer tudo. Isso, mas ele quer fazer tudo. Alguma coisa vai sair errada. Eu sempre falo que nós mulheres temos que aprender e não fazer assim, igual o pato, né? E não se sentir culpada se alguma coisa também ficou... Porque assim... a gente equilibra prato, né? Então, assim, quem equilibra prato lá no circo tem que dar um pouquinho de corda, né? Nesse aqui, aí vai no outro, quando esse vai caindo, a gente tem que fazer um pouco isso. Então, às vezes, um pouco isso é na casa, outra vez no papel de mãe. A gente tem que aprender que é assim que funciona. E fazer com prazer, né, gente? E fazer com prazer. Encontrar um motivo em tudo, né? E mulher ainda tem a história de, aí eu tenho que estar bonita, com o cabelo bonito, com a unha bonita, com a pele bonita, bem arrumada, não pode estar gorda, tem que estar, entendeu? Tem tudo junto. Os homens já têm mais facilidade de deixar algum papel de lado, entendeu? Porque a gente permite, né? Porque a gente permite. Porque a mulher não é tão exigente com o outro do que como é com verdade, si mesma, né? É verdade. Gente, está chegando pergunta pra gente, Júlia Cardoso. Ela pergunta o seguinte: quais as maiores dificuldades encontradas pelas mulheres no momento de empreender? O que vocês encontraram? Olha, eu acho que o fato da gente viver ainda numa sociedade machista, assim, eu já passei por algumas coisas que eu tenho certeza que se eu fosse homem eu não teria passado, de credibilidade, e às vezes você vê um homem falando uma coisa que você já tinha falado antes, numa empresa ou em algum momento, e aí você vê todo mundo dando razão para quem fala, poxa, mas eu já falei isso. Então, isso é um ponto que às vezes a gente fica, meio complicado. Tem um ponto também que é bem importante, que aparece até em várias pesquisas, que a mulher acha que não sabe vender. Então ela não tem essa... gente, assim, lembrando que não são todas, né? Assim, a gente tá falando numa coisa generalizada. Algumas pesquisas generalizadas, né? Mas assim, as mulheres têm vergonha, às vezes, de bater lá, olha, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, sabe? Assim, esse início, que às vezes para o homem é muito mais tranquilo. Eu achava até que isso ela tinha consciência de que sabia. Eu acho que a mulher tem mais dificuldade para colocar preço. Também. Não é? No seu próprio trabalho, rapidinho, daqui a pouquinho, melhor, depois dos comerciais. Nós vamos continuar com esse papo aqui, tá bom? Papo cabeça para as mulheres empreendedoras. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Nós voltamos ao nosso programa, hoje falando aqui sobre o empreendedorismo feminino, né? Como é que as mulheres estão no mercado. Você sabia que no Brasil 43% das empresas são comandadas por mulheres? Você sabia que, segundo os dados, 52% dos novos negócios no Brasil são de mulheres empreendedoras? Por isso, nós vamos continuar aqui o nosso papo com a Paola Miorim e com a Tami Soares. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer, porque o programa, a gente está falando de homens, nós dissemos desde o início que não é só para os homens, a gente não é só para as mulheres, estamos falando de mulheres e homens, e agradecer que quem está curtindo é o Lindomar Teixeira, Paulo dos Santos e Sebastião Hipólito Ribeiro. Muito obrigada a vocês, homens. Né? Recebemos também aqui uma mensagem da Rosa Gaetani. As mulheres têm um grande potencial, parabéns às duas, um beijo para a Tami, para a Paula, muito obrigada também. Olha, nós terminamos o bloco anterior dizendo da dificuldade também das mulheres em se colocar como vendedoras e também para precificar. Precificar o trabalho. Vocês entendem isso como uma dificuldade também da mulher? É uma dificuldade da mulher. Eu não sei se porque, historicamente, a mulher foi bem desvalorizada, entendeu? E hoje em dia que a gente já vem sendo valorizada, mas ainda não no mesmo patamar que os homens, não sei se é por isso. Então, as mulheres que conseguem ter uma postura de saber colocar o preço justo, às vezes elas até têm uma postura mais masculina, porque acho que é o jeito, até talvez um mecanismo de defesa, porque as mulheres às vezes, acho que é meio inconsciente até, a maioria tem sim dificuldade de colocar o preço. Um pouco de insegurança, de alguém falar não, sabe? Olha, eu vou dar Eu já vi alguns exemplos, acho que a gente não está falando dos nossos, mas de mulheres que a gente encontra no mercado, Exato, né? Eu tinha dó, gente, eu tinha dó. Eu chegava cliente no coworking, eu tive um coworking aqui. Não, mas sério, não dá pra fazer menos? Tá bom, vai. Não vou te cobrar. Não pede mais não, senão daqui a pouco eu pago, né? Não vou te cobrar. Mulher o café, é mais não, emocional, né? Tem esse lado emocional, tem o lado de cuidado, que já é um instinto maternal. Isso vem muito das mulheres. Tanto que uma característica das mulheres empreendedoras é essa. A mulher vê muito mais o todo, a comunidade, do que o homem. Então, quando uma mulher se dá bem, assim, tem sucesso, a comunidade ganha muito mais, isso é pesquisa, tá? Não é nada contra os homens, do que os homens. As mulheres ajudam mais a comunidade, ajudam as famílias, investem na educação dos filhos. Então, tem até, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas um pesquisador falou, eu estava lendo uma entrevista outro dia, ele falou, quer investir na educação, investe nas mulheres, porque as mulheres investem mais na comunidade, entendeu? Então, a comunidade tem mais retorno. Eu acho que é um pouco do instinto maternal, talvez, né? E as mulheres são as que mais devolvem o dinheiro, né? Quando elas pegam empréstimos em banco, tem até um projeto social, né, na Índia, que é isso, ele é um banco para mulheres, porque tem 98,9% de retorno do investimento.
Interessante isso. Isso é muito importante, apesar de ter algumas mulheres que nos envergonham, né? Tem, Mas né? acontece que Assim, não como vamos tudo. generalizar, Não. não é isso? A nossa presidente hoje, infelizmente, tem muito nos envergonhado, né? A prefeita Essa é municipal também tem nos envergonhado muito, né? Complicado. Mas acontece que a gente não pode generalizar, porque eu acho que em verdade. todos os lugares, mulheres e homens podem fazer feio Sim. e podem fazer bonito. é Sim, verdade. né? Porque hoje é uma coisa que a gente tem que segurar, É. porque senão generalizam as mulheres como um todo. Não, né? é Pode, ser humano, né? Antes de tudo é ser humano. humano. Exatamente. Vamos falar agora de uma questão, formas de negociação. Como é que é negociar com mulher, gente? Bom, é diferente de negociar negociar com com o homem. Primeiro, assim, o homem ele é muito mais prático, até assim, por conta da evolução masculina, né? Então ele é mais prático, ele é mais objetivo. Mais direto, mais né? direto, né? Mais focado. E a mulher não. A mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, e ela raciocina sobre várias coisas ao mesmo tempo. E assim, a mulher, ela costuma ser muito leal. Então, se você ganha confiança de uma mulher empreendedora, ela vai ser leal a você. Ela vai ser fiel ao seu serviço, ao seu trabalho, ela vai te indicar. E assim, a gente fala, é muito mais caro você conseguir um novo cliente do que você manter aquele com novos serviços. Então, assim, ganha a confiança da mulher empreendedora, sabe? Entenda, conversa. Eu brinco muito, falo assim, mulher fala, é um fato, mulher Tem que fala, escutar, né? fala. Então vamos escutar as mulheres, homens, Exato. escutem as mulheres. Então chega, entenda, Mas converse. escutem mesmo, Mesmo, De né? verdade, Não finjam só, né? Não, porque a mulher sente a nossa sensibilidade. Eu brinco também, Existe né? o sexto sentido mesmo. Existe. A intuição. A intuição Sabe. feminina e geralmente não falha mesmo. Então tem isso, né? A gente tem essa capacidade, a mulher tem uma capacidade de chegar num ambiente e sentir como as coisas funcionam. É uma intuição. Então, aqui nesse lugar, esse manda nesse, aquele é assim. A gente tem essa capacidade de saber o mecanismo das coisas. Isso é alguma coisa a nosso favor. Então, os homens que vão negociar com as mulheres têm que saber que a gente tem isso. Então, muitas vezes, precisa saber lidar com essa não sei se é variável, com esse fato que a gente tem essa intuição, que a gente sabe como as coisas estão funcionando, mesmo as implícitas, né? Não é uma coisa que está ali na cara, mas a gente sabe. E o valor agregado, né? Quando a gente encontra um valor agregado para nossa família, para nossos funcionários, para a comunidade, a gente vai se interessar mais do que um simples produto por Frio, ter. né? Então, quem for vender para mulher, Tem que ter isso, seguir esses pontos, né? São os conceitos de nova economia, né? As pessoas como um todo. Não adianta eu achar que você é, Silvana, só profissional. Não adianta achar que uma pessoa separa completamente o profissional do pessoal. Isso não existe, né? A gente é um ser integral. Eu defendo que nós não podemos dividir, nós nem temos vida profissional e vida tem pessoal. vida, Nós temos vida, Exato. né? É uma só, Exatamente. né? É bem isso. Carolina Mendes pergunta, qual a principal recomendação para a mulher que está pensando em empreender? Empreenda. Empreenda. Agora já. Entre em movimento. Entre em Sim, movimento. faça. Estude, né? A gente tem muito conteúdo, busque mentoria, busque e se posicione como empreendedora. Não tenha vergonha de se posicionar como empreendedora e ter todos os passos de empreendedora, entendeu? Vamos fazer um plano de negócio, vamos fazer um plano de marketing, vamos estudar o mercado. As mulheres muitas vezes não fazem isso. Eu vou abrir uma confecção porque gosta, entendeu? Assim, A rede de vocês hoje oferece essa mentoria inicial. Inicial, sim, gratuita. Gratuita. A ideia Tá. Depois, se as mulheres quiserem mais informações, aí no caso tem custos depois, mas a mentoria é uma mentoria que é gratuita. No início. A gente tem um programa de mentoria que dura em cerca de 2 meses. Que é gratuito, que a gente vai passar por todas as áreas do empreendedorismo. Eu e a Tami, lógico, a gente não cuida de todas as áreas, porque né, ninguém sabe de tudo. Então a gente está até buscando pessoas para nos ajudar, homens ou mulheres, para dar mentoria para essas mulheres, que é para fomentar o empreendedorismo feminino mesmo, entendeu? Todos iriam trabalhar mulheres. de forma voluntária, então. Sim, voluntária. A mentoria. A mentoria Tá. sim. Aí consultoria não, mas a mentoria sim. Tem mais perguntas aqui. Sônia da Silva, ela pergunta, você nota alguma mudança no perfil da mulher empreendedora em relação de alguns anos para cá? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vem tendo grandes nomes do empreendedorismo feminino, tanto que o ano passado a ONU lançou, né, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que é dia 19 de novembro, por conta do impacto econômico que as mulheres geram.
entendeu? Então, assim, eu acho que vem mudando, a gente tem muito para caminhar ainda, mas a gente tem muitas mulheres, aqui no Brasil mesmo tem nome, tem Maria Helena, do Magazine Luiza, Tem a Ana Fontes. a gente tem a Ana Fontes, tem a Sherry, que é do Facebook, que é o grande nome do Facebook. Eu li o livro dela, fantástico. Faça Acontecer. E ela fala justamente sobre a questão da dificuldade das mulheres, que as mulheres têm em vender. Eu li também, né? exatamente. Seria muito interessante que você, mulher, lesse sim, né, o Faça Acontecer. Esse livro também é. Então tem muitos livros, a gente tem muito material no nosso site que está ficando pronto aí nos próximos 10 dias, deve estar no ar. A gente vai ter isso, dicas de conteúdo, vídeos, textos, dica de livros, etc. para esse empoderamento, para você estudar e aprender, entendeu? Tá. Uma outra coisa que a gente percebe muito é que muitas mulheres ou muitas empresas acabam tendo preconceito com relação às mulheres. Por quê? Não vou contratar mulher porque vai ficar muito caro. Ou seja, se ela está casada, se ela é jovem, ela pode engravidar, ela vai ter que ficar um tempo fora, a licença, depois que ela tiver filho, ela não vai ser mais a mesma mulher, não vai mais se entregar ao trabalho como entregava antes. Isso acontece? Vocês têm percebido aí fora? Sim, infelizmente, isso é um fato. Existe dados que mostram que a mulher, na verdade, ela não consegue muitas vezes voltar para o trabalho. Então, ela tem o filho e ela não se adapta mais. E a empresa não se adapta a ela, faz com que ela saia mesmo. É por isso que elas buscam empreendedorismo. Até assim, para ficar com os filhos e também para ficar com a família, para ficar com os pais, enfim. Uma vida a mais mulher, equilibrada, a né? mulher busca uma vida mais equilibrada, mas isso começa a despertar depois de uma gravidez. Assim, eu não sou mãe, mas assim, a gente estuda bastante e fala com muitas mães e percebe isso. E também como uma alternativa à diferença de valores pagos às mulheres, salários. O empreendedorismo feminino vem também como uma alternativa a isso, porque as mulheres ganham menos que os homens no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas, tendo a mesma função, elas ainda ganham 70% do valor. Então, muita coisa de empreendedorismo, muitas mulheres que resolvem empreender, é também uma alternativa para ir contra isso, porque é uma coisa injusta, entendeu? E até estudando mais, né? Pelos Exato. dados aqui, as mulheres em média estudam 8,4 anos, quer dizer, mais de 8 anos, e os homens 6,9. Então, os homens estudam menos, né? E mesmo assim acabam no mesmo grau, no mesmo trabalho, no mesmo emprego, e os homens ganham mais. Sim. E quando os homens têm esse preconceito, no caso da mulher ter filho, eles esquecem que eles vão ter família, a mulher deles vai ficar grávida, muito provavelmente, e aí isso vai se voltar, o feitiço vira contra o feiticeiro, porque eles vão ter uma família, eles vão ter que se preocupar com os filhos, e não é só papel da mulher, entendeu? Então ele também vai ter que ter mais tempo para o filho. Então se a gente viver numa sociedade que pense a família como um todo mundo ganha. Tá. Gente, nós ficaríamos aqui muito mais tempo conversando, mas o tempo se esgotou. Quem quiser falar com vocês, tem um site, tem um endereço, por onde que as pessoas entram em contato? Bom, hoje a gente tem a página no Facebook, que é a Bambu. Nós temos o e-mail rede.bambu@gmail.com e logo mais está saindo o site aí, que é bambu.com.br. Legal. Mais alguma coisa para terminar? Acho que é isso, mulheres Nós empreendam. Empreendam, não é isso? E homens compreendam. Muito legal, muito legal. Olha, parabéns a vocês, Muito obrigada. empreendedoras, Obrigada. muito sucesso e contem Obrigada. comigo, tá bom? tá. O que eu puder fazer para ajudar também, Contamos sempre. tá? E a gente quer muito ajudar e convidar obrigada. outras mulheres também. Olha, daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais programa Silvana Rezende. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação.
Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Estamos de volta com o nosso programa e nós falamos de empreendedorismo, queremos continuar falando dessa relação empresa-universidade, né? Até onde isso acontece? Infelizmente, no Brasil ainda é muito pequena a participação da empresa dentro da universidade e vice-versa, né? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Adilton Carneiro, que é presidente da FIPASE, Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde de Ribeirão Preto. A FIPASE, ela é gestora do Supera Parque, não é? Que funciona dentro da USP, Ribeirão Preto. É uma parceria entre a USP, Governo do Estado e Prefeitura de Ribeirão. Não é Perfeitamente. Essa é uma informação importante, é uma parceria entre esses três poderes. Tá. A FIPASE é a fundação do município, e tem essa parceria município, universidade, empresa para fomentar novos Inclusive negócios. funciona, né? Dentro de uma área da USP, o Estado também dá recursos. Exatamente. O Parque Tecnológico é uma área, dentro desse acordo, é uma área cedida pela universidade ao município, que mantedora da Fundação FIPASE, também colocou recursos para a área de acesso desse parque tecnológico e o Estado, a construção dos prédios, que é o núcleo de apoio ao parque tecnológico. Aqueles prédios todos do Estado que construiu. Exatamente. Tá. Exatamente. Professor, conta pra gente então, o que é isso, o que é esse parque tecnológico? O que é Supera Parque Tecnológico? Para quem não sabe e quer participar, quer conhecer, o que é? Existem várias definições de um parque tecnológico. Vamos falar do nosso em Ribeirão, que é um modelo baseado em que existe de melhor nível de mundo, ou seja, como você já colocou, já é um parque que já envolve uma parceria de três poderes. Porque você fala em empreendedorismo, frente do passado, não existe empreendedorismo, não existe inovação sem a capacitação de recursos, sem a capacitação de recursos humanos envolvendo a universidade, envolvendo o Estado, envolvendo ao município. Então, o setor produtivo principalmente. Então, isso é um parque, ou seja, é um habitat de inovação. Então, lá dentro nós temos empresários novos que estão buscando ainda um aprendizado de transformar sua ideia em grandes negócios. Lá ele busca ferramentas tanto de gestão como de viabilização da sua ideia. Ele tem um network a nível empresarial, a nível tecnológico, principalmente a nível acadêmico, ou seja, a nível científico, por conta dessa parceria. Então, entendo o parque como sendo um habitat onde busca ferramentas de apoio ao desenvolvimento do seu novo negócio. Tá. Então, por exemplo, alguém tem uma ideia que seja inovadora. Perfeito. Como é que essa pessoa pode fazer parte do parque, entrar e ter seu espaço lá? O parque, se ele tem uma ideia e quer estar dentro do parque,
Se é só uma ideia, primeiramente procurar o parque, procurar lá a equipe, entrar em contato. Nós temos os gestores, temos as gerências, né, de cada setor, e lá tem incubadora de empresa. Esse é o principal porta de entrada no parque tecnológico. Então, se eu tenho uma ideia, ela já é fomentada, ela já tem um aparato científico, um aparato tecnológico, e é possível transformar aquilo em produto para servir a população, de uma maneira geral, então procura o parque, entra na incubadora. E para isso existem as seleções desses projetos. Então agora, nesse momento, estão entrando 11 novas empresas no nosso parque tecnológico. Nesse primeiro semestre foram selecionadas. Então, assim, várias inscrições, daquelas tem a seleção, com base em um critério de seleção do que existe de melhor modelo hoje de seleção. E aquelas que ainda, e tem informação importante, aquelas que ainda não estavam talvez maduras o suficiente para entrar na incubadora, elas recebem um treinamento para a próxima. Então, na verdade, por isso que eu chamo de um ambiente de inovação. Não é só, olha, eu estou ou não estou apto. Ao estar lá, se você não estiver apto a entrar na incubadora, já ganhando um espaço e transformando já aquela ideia em um negócio, você ganha habilidades para transformar a sua ideia em negócio. Então, você tem, por isso que eu encontro um habitat, um ambiente... Tudo isso gratuitamente? Não, paga pelo espaço. Gratuitamente... Mas o espaço é um valor... É um valor irrisório. Posso dizer que, quando fala gratuitamente, existe uma taxa de manutenção. Vamos falar assim. Tem uma taxa pela ocupação do espaço que um iniciante tem em torno de R$15 o metro quadrado. Nesse pacote, ele ganha cursos de treinamento, apoio à criação de modelo de negócio, não plano, mas modelos de negócio, todo o network necessário para colocar seu negócio no mercado e até mesmo para viabilizar o seu negócio. Tá certo? O espaço físico, telefonia, água, então ele começa a conviver num ambiente. Muito mais do que um espaço físico, é o que a gente chama do ambiente de inovação. Para as pessoas entenderem melhor, inovação. Muitas vezes as pessoas imaginam que inovação tem a ver só com internet, não é? É verdade. O que dê exemplos para a gente, até para quem tiver uma ideia em casa e pode recorrer ao Sua parque. pergunta é muito oportuna, por isso que eu estou insistindo em falar em ambiente, e não simplesmente um produto inovador. Então, inovação, diferente do que se pensa, não é só uma ideia, um produto. Eu vou fazer algo novo, então eu estou fazendo inovação. Inovação envolve todo um contexto, desde de um novo negócio, seja para criar algo novo ou modificar algo que já existe, mas todo o contexto que envolve a gestão, envolve o acesso à ferramenta, ao conhecimento científico dedicado, né? Onde, quem vai ser o usuário desse meu negócio, entender toda esse núcleo que envolve criar um novo negócio, buscar uma nova oportunidade, vamos falar assim, a gente falar de inovação, isso é inovação. Não é só o produto em si, como se pensa. Às vezes eu vou fazer um novo software, uma nova IP para ajudar a pegar táxi. Isso não é só isso não é inovação. Saber fazer a pesquisa, fazer modelo de negócio, saber quem vai usar aquilo, identificar esse mercado, tudo isso faz parte desse ambiente de inovação. Para quem estiver interessado, onde que a pessoa procura mais informações? Existem vários sites de informação sobre isso, mas se ele está na região de Ribeirão e região, quando fala região, pode estar como São Carlos, cidades vizinhas, por exemplo, que às vezes o acesso é mais próximo, pode procurar o Parque Tecnológico, que fica na rua Nadia Aguiar, né? Ela fica ao lado ela está naquele bairro Paiva, tá certo? Ou buscar o telefone, através do telefone, o contato é 3315-4730, ou através do e-mail fipase@fipase.org.br. E tem um site. E tem o site. Nesse momento, estamos trabalhando num portal. O site ele é informativo, tem lá todos os contatos, informações, né, informações detalhadas de cada âncora desse parque tecnológico, de cada ferramenta de apoio que eu posso estar falando, mas estamos trabalhando num portal. Esse portal vai, além da informação, ele vai viabilizar esse trabalho de contato entre a empresa e a universidade, entre a empresa e o setor produtivo, então ele vai poder criar ferramentas de apoio também à gestão. Então, que tem hoje? Fipase.org.br. F-I-P-A-S-E. Perfeito. .org.br. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. Até comecei a nossa entrevista colocando isso, que no Brasil ainda é muito acanhada essa ligação entre a universidade e a empresa, né? Uhum. E é o que causa o choque maior quando as pessoas saem da universidade achando que sabem tudo, formados, com diploma lá, chegam no mercado e falam, olha,
você não sabe nada, você tem que aprender aqui. Pô, mas eu passei tanto tempo na faculdade, por que que ainda o ensino brasileiro, a nossa faculdade, a nossa academia não está falando com a empresa? Esse é um ponto muito importante, Silvana. Esse é um ponto realmente que merece um destaque especial. E até falando desse ponto, aproveitar e chamar a atenção que de repente é uma oportunidade. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, existe uma sobra, se for olhar na academia, de bolsas de pós-graduação. Quero dizer com isso é que talvez essa dificuldade, não vou colocar 100% a isso, mas um principal fator é a quantidade de recursos humanos de nível superior ou com capacitação suficiente para criar novos negócios com conhecimento maduro o suficiente. Ou seja, se você pegar países como os Estados Unidos, pegar a Suíça, por exemplo, o número de doutores lá passa de 15%. Aqui no Brasil é 2,5%. Então isso já fala tudo. Então, novos negócios significa novos conhecimentos. Capacidade de criar, transformar. E para isso exige recursos de conhecimentos científicos, tecnológicos. Então o Brasil ainda é muito... Então nesse momento existe muito investimento por parte do governo na parte de formação de recursos humanos e principalmente na parte de criação de novos negócios. Pegar nos últimos 10 anos, esse número é grande. Mas o que existe nesse momento dessa crise é busca de oportunidade. Quando se fala em crise, que ainda não é crise. Né? Existe talvez um descompasso, um desequilíbrio, mas se eu estou buscando oportunidade, eu só vou ter boas oportunidades se eu tiver um nível de conhecimento suficiente. Então, esse é um exemplo. Na verdade, o país está numa crise muito grande, mas depende muito de como você vai reagir a ela também. Cada um. Exatamente. E depende de que setor você está falando dessa crise. Então, existe ainda, no Brasil, Ciência Sem Fronteira. É um investimento muito grande, importante, tem suas críticas e tem seus comentários, mas você está buscando capacitar recursos humanos para vir com novos modelos, novos negócios. Mas, professor, por exemplo, no Brasil, a maioria que faz pós-graduação, que continua, essas pessoas acabam seguindo a área acadêmica e não em empreendedorismo. É onde eu queria chegar. Como é que a gente resolve isso? Excelente pergunta. Porque é importante estudar, mas depois de estudar, ir para o mercado. Olha o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos. Paralelamente com a criação de novas oportunidades de pós-graduação, cresceu muito maior o número de vagas para a docência, o número de vagas na academia. Se cresceu o número de vagas, quer dizer, cresceu o número de docência. Então, o número de pós-graduação que a gente forma hoje no Brasil é suficiente apenas para praticamente atender a academia. Aí, com isso, surge, e é uma questão, a gente fala um pouco cultural, ou seja, mas surge essa dificuldade. Estamos formando mais professores para formar mais professores. Só que esses professores acabam ficando na academia. E eles não vão para o mercado. Aí entra vários fatores. Distribuir melhor ou provocar o ensino de empreendedorismo na academia. Agora o que acontece? Nesse momento, esse projeto de ampliação da universidade, ele já entra no seu estágio final, ampliou, vai ter mais gente formando agora, mas não para a academia, ou seja, vai ter que ir para o mercado. Nós temos que capacitar essas pessoas para o mercado, ou seja, colocar em contato com o setor produtivo, que é exatamente o papel da FIPASE como gestora de um parque tecnológico. Okay. Professor, nós já vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, mas antes eu quero só chamar você, atenção, para as vagas de emprego que nós levantamos. Representante comercial, técnico em nutrição, vendedor, web programador, assistente jurídico, auxiliar administrativo financeiro, auxiliar de enfermagem, consultor de vendas. Se você quiser mais informações, entre no nosso site www.silvanaresende.com.br. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando de mais em empreendedorismo e no Parque Tecnológico. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação.
Adipaz Móveis Planejados tem a melhor solução para deixar sua casa ou ambiente corporativo mais prático e aconchegante. Os projetos e orçamentos são feitos sem custo e têm fabricação própria, com o menor prazo de entrega da região e garantia de 5 anos, sem falar nas facilidades de forma de pagamento. E ainda as opções em sofás da marca Arte Sofá e produtos exclusivos da Rivate. Adipaz Móveis Planejados, Rua Alice Além Saad, 855, Nova Ribeirânia. Informações 16 3878 0404. Continuamos aqui o nosso programa, falando agora sobre a FIPASE, o Parque Tecnológico em Ribeirão Preto. Você que tem uma ideia, você que pensa em empreender, se tiver inovação no teu empreendimento, você pode muito bem procurar o Parque Tecnológico. Nós estamos aqui para falar desse assunto com o professor Adilton Carneiro, que é presidente da FIPASE, Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde. Professor, nós estávamos no bloco anterior dizendo justamente dessa dificuldade da ligação entre o mundo acadêmico e o mercado, né? Aí fora, o que está? E os professores muitas vezes não foram ensinados a serem empreendedores e eles passam aquilo que eles aprenderam. Nós temos hoje no Brasil uma corrida louca, mais do que nunca, aos concursos públicos, para as pessoas que querem estabilidade, e o que se imagina é o seguinte, que no setor público não tem empreendedorismo, que as pessoas não serão demitidas e tudo mais. Como é que vocês, dentro da USP, lidam com essa questão? Porque é a própria USP, acho que quem está à frente no Brasil dessa ligação com o empreendedorismo, né? No caso da empresa, das empresas. Exatamente. A USP é a maior universidade da América Latina, tem sua apresentação muito forte no setor produtivo, mas esse assunto que você comentou de o professor, o acadêmico, ele não está preparado, ele não recebeu formação para isso. Isso, em parte, é uma certa verdade, porque dentro da carreira do acadêmico, ele sempre tem uma preocupação muito maior pelo próprio modelo de gestão da universidade, de cuidar de artigo científico. Não quer dizer que todos os professores têm que saber empreendedorismo, mas a gente está falando de um percentual. Eu brinco que se tivesse 1% dos docentes da academia que tivesse um vínculo forte, 1% com o empreendedorismo, isso já era de bom tamanho para ajudar a cadeia empreendedora. Esse é um número que eu brinco com as pessoas. Mas, infelizmente, os que existem nesse momento, devido ao esforço que existe hoje da universidade, hoje, por exemplo, a USP, com seu núcleo de inovação, a USP Inovação, tem dado um apoio muito forte às patentes, é uma grande parceira ao Parque Tecnológico, onde nós temos um NIT também, um núcleo de inovação dentro do Parque Tecnológico, dentro da FIPASE, porque o NIT da universidade, olhando de fora, como um pesquisador que também está vinculado ao setor produtivo, eu vejo o seguinte, que o NIT da universidade fica mais atendendo a academia. E o de fora, que tem uma ideia, que é patentear, quer buscar a ideia da universidade. Então, nós criamos também um núcleo de inovação dentro da FIPASE para conversar com a inovação da universidade. Eu estava brincando antes, conversando contigo, que é o seguinte, um dos maiores desafios hoje da gestão da FIPASE é buscar ferramentas que sensibilize, que amplie, que acelere essa comunicação e reduza esse tempo de atraso entre o conhecimento e o setor produtivo. Porque, na verdade, o problema é original aí, ou seja, os professores eles foram o tempo inteiro incentivados a fazerem pós-graduação voltada para pesquisa. Perfeitamente. Tem que haver também um incentivo para que ele faça alguma coisa
que possa voltar para o mercado. Isso está acontecendo, eu diria que é de maneira ainda bem pequena pela nossa cidade, mas está acontecendo, mas o problema é que é o tempo ainda, essa defasagem que a gente chama, né? Começou a se investir nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos muito no Brasil, já criou alguns clusters de investimento, mas hoje, nos últimos 50 anos de trabalho aqui no Brasil, o Brasil está muito bem na parte científica. O Brasil tem uma posição importante no mundo na parte científica, de conhecimentos de ponta. Cabe agora pegar esse conhecimento e o setor produtivo. Existem várias iniciativas, você pegar o governo federal, o governo estadual, as universidades, porém, ainda quem faz a transformação é o recurso humano, como você comentou. E recurso humano no Brasil tem algo que, essa é uma posição que a gente evita falar, mas a acomodação do emprego, da estabilidade, isso não ajuda muito o empreendedorismo e a inovação. Existe uma acomodação em certas atividades por muitas pessoas, ou não sei se seria acomodação, ou se é estímulo, falta de estímulo a essa inquieteza, a pegar o conhecimento e transformar em riqueza, como a gente fala. Então, infelizmente, isso atrapalha um pouco e essa dificuldade maior, principalmente dentro da academia. Agora, o setor científico tem uma atividade intensa. E aos poucos, com essa nova política, com esses clusters, como eu estou comentando, o parque tecnológico, as incubadoras vinculadas à universidade, está criando uma transparência mais para esses acadêmicos e aos poucos está ampliando esse número. Eu acredito que no curto intervalo de tempo, o Vale do Brasil vai estar em outra posição, porque à medida que tem uma crise, nós temos que nos movimentar. Sim, e criar então, oportunidades. Acho que esse é o momento. Professor, o senhor é professor da USP há quanto tempo? Há 13 anos como docente da USP. 13 anos. 13 anos. Do tempo que o senhor entrou, 13 anos, agora, já tem sentido diferença nos alunos de comportamento? Muito grande. Quer dizer, mesmo num tempo pequeno, já tem Muito sentido? grande. O que é que os jovens de agora têm Muito diferente, grande, de muito pior grande. ou de melhor? Eu vou pegar um exemplo de quando eu estava na própria USP, antes de entrar, 15 anos atrás, na pós-graduação. Falar em inovação, falar em fazer uma patente, você tem que sair pelas portas do fundo. A universidade achava que você ia privatizar a universidade, por exemplo. Então, essa cultura era mais forte. Hoje ainda existe, por um ou outro, mas à medida que vai mudando a geração, né, hoje os alunos, eles têm na disciplina deles disciplina de empreendedorismo, por exemplo, dentro da física. Dentro do curso de física? Dentro do curso de física aplicada à saúde, como vários cursos. A própria USP oferece um curso de empreendedorismo online para toda a comunidade. Todos os cursos deveriam ter essa disciplina, né, Perfeitamente, professor? Isso começa a sensibilizar. Então, ou seja, a própria comunidade, com a criação do parque, ou tem um parque tecnológico, tem professores da física que estão vinculados ao parque, essa ideia pode virar um produto, eu já sei onde ir lá buscar ou incubar. Então, isso está criando já um ambiente, só que entre uma ideia e um produto, existe uma escala de tempo e desenvolvimento. Mas os jovens de agora, eles estão mais empreendedores ou eles estão mais inquietos? O que está acontecendo? Falam que os jovens de hoje são menos comprometidos. Percebe isso? Percebe. Falta mais jovens com esse perfil. Como eu falei no início da abertura, tem muitas vagas para pós-graduação, mais jovem com esse perfil mais empreendedor. Porque o que acontece hoje, ele entra com perfil empreendedor. Ele entra querendo transformar ideia em negócio. Aí depois ele faz uma pós-graduação. Lá no final da pós, ele percebe que tem mais vaga ainda na academia do que aquele trabalho de criar um novo negócio. Então, corre aí, vou fazer um concurso, já me acomodo por aqui, está mais fácil. Parece que não é o mais fácil, mas parece que com a carreira já trilhada para ele. Isso era no passado. Desse momento para frente, os concursos estão reduzindo. Então, esses jovens que já entram, todos praticamente com perfil empreendedor. Eles querem, mas agora eles vão acelerar, porque a oportunidade de criar novos negócios estão ampliando e a academia está reduzindo o número de vagas. Então, naturalmente, questão de rearranjo mesmo. Professor, o senhor que é professor de física aplicada de empreendedorismo. Me diga uma coisa, quais as características que o empreendedor tem que uma outra pessoa não empreendedora não tem de jeito nenhum? A inquieteza, ou seja, tem várias definições de empreendedorismo, uma pessoa visionária, uma pessoa que transforma suas ideias em grandes negócios, mas acho que tem que ter aquela inquieteza. E tudo que ele olha, ele está ganhando oportunidade. Né? Ou seja, inovação, como eu falei, não é só o produto. Seja no comportamento, seja na capacidade de persuadir alguém, seja na capacidade de conquistar, de apresentar, de oferecer. Então ele tem que ser inquieto dentro do habitat que ele convive. Se eu sou um pesquisador, tudo que eu vejo, para mim, eu enxergo um negócio pela frente. E o negócio pode estar ligado a uma empresa, ligado a um lado pessoal, à família. Ele tem que ser inquieto e transformar aquilo que ele está aprendendo em algum produto, algum recurso para ajudar a população. Esse é o empreendedor. Eu entrevisto há mais ou menos mais de 8 anos
empresários, empreendedores, mulheres, homens, jovens, maduros. E uma coisa que eu captei, eu acho que ouvindo todos eles, as histórias, é que uma característica também é a perseverança. Não esmorece, né? Exatamente. E é diferente da teimosia, né? Exatamente, completamente diferente. Né? Olha, não deu certo, vou desistir, não. Ao não dar certo, passei por uma fase de aprendizado, então eu vou usar aquilo que eu aprendi para criar outro negócio, por exemplo. Então, o empreendedor, existe o empresário, ela é outro ponto importante. O próprio pesquisador, ele é um grande empreendedor. Você pega a definição de empreendedorismo, o cientista, ele é um grande empreendedor. Não porque ele não é empresário, que ele não seja empreendedor. O empresário é um tipo de empreendedor que virou um empresário. Tá certo? Então, toda e qualquer pessoa que tem aquela perseverança, que vem com querer fazer alguma coisa, mas ele é persistente, mas não teimoso, você falou que aí tem que ser riscos calculados, né? Para isso que vem o conhecimento em prática, ele é um grande empreendedor, e não só aquele que botou uma empresa ou empresário. Um funcionário, eu sempre digo, um funcionário de uma dedicado. empresa, funcionário público pode ser empreendedor. Ele tem que ser, o senhor lutou para colocar a disciplina empreendedorismo no curso de física? Sim. Foi um ato de empreendedorismo. Sim, não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Chegaram perguntas aqui para a gente. Vamos ver. Alexandre Nogueira pergunta o seguinte: em tempos de crise, a inovação transforma-se em diferencial para as organizações que queiram sobreviver no mercado? Com certeza, acho que a resposta dessa pergunta, semana passada, saiu no caderno Economia da cidade, uma estatística mostrando que, apesar da crise, Ribeirão estava em crescimento no setor de novos negócios e destacando, inclusive, o apoio do Parque Tecnológico, ou seja, o nosso APL de negócio, nós temos hoje 200 empresas rearranjadas, onde existe um núcleo de apoio que é comum essas empresas, por exemplo. Então, a maior dificuldade do pequeno empresário são, às vezes, não o produto em si, mas a gestão ou alguma atividade de apoio, como uma certificação de um produto e tudo mais. Então, a criação desses núcleos de apoio, como o Parque Tecnológico, esses habitats de inovação, é um exemplo que ajuda e é o resultado daquela estatística que saiu no caderno Economia. Apesar da crise, Ribeirão está em alta. Inclusive, tem outra pergunta aqui, que nesse sentido de número de empresas, atualmente, é o Marco Antônio Diniz que pergunta, atualmente quantas empresas fazem parte do Parque Tecnológico de Ribeirão Hoje Preto? estamos com 50 empresas instaladas no parque, entre empresas incubadas, que é a grande maioria, em torno de 32 empresas. Também tem um centro de negócios, né, lá, que é aquela empresa pós-incubação, ou aquela que já está no estágio acima da incubação, que quer negociar, precisa de um espaço dentro de um ambiente de inovação também. E tem aquelas, o Open Space, aquelas que estão pré-incubadas, ou seja, não está pronta para ser incubada ainda, estão fazendo amadurecimento. Então, hoje nós estamos com 50 empresas instaladas apenas nos primeiros prédios, aproveitando. Nesse momento, estamos num processo de ampliação, ou seja, um processo de finalização de um projeto executivo para ampliação do parque. Então, em breve, no futuro próximo, em torno daquele núcleo, teremos em torno de 120 empresas instaladas. Fantástico. Eu fui até lá, vi aquela área grande até, que também é uma área da USP. Em breve é uma área da USP que foi cedida para o parque. Exatamente. Estamos, nesse momento, trabalhando no projeto executivo, em busca de recursos, através dos órgãos de fomento, através de todo o Ministério, secretarias, mas aí, com todo o apoio da população, tem empresários que têm interesse de conhecer melhor, investir. Então, lá nós temos áreas com lotes que variam de 400 a 4 mil metros quadrados para ser ocupado no entorno desse núcleo. E falando em núcleo, acho que é importante, ligando as duas perguntas, porque ajuda. Por exemplo, nós estamos hoje lá com o centro de negócio. O que é o centro de negócio? São vários laboratórios de apoio à certificação, que está na fase aí final de habilitar para certificar as suas tecnologias, que se você fazer isso fora, é um custo muito alto, além da dificuldade de acesso. Então, talvez tenha empresários até que nem sabem que vocês prestam esse serviço. Com certeza. Então, por favor, venha conhecer o Parque Tecnológico. Existe hoje um núcleo de apoio. Esse núcleo não só os laboratórios na área de química, raio-x, ultrassom, mecânica, mas também existe um núcleo, um cluster de pessoas e gestores ali dentro que dá todo o apoio para transformar a sua ideia, o seu negócio, ou acelerar a sua ideia. Tá. E quem também quiser instalar sua empresa nessa nova área, pode adquirir esse terreno. Bom, esse terreno vai ser por concessão, né? Estamos prestes a lançar isso aí, não posso ainda falar sobre isso, tem alguns ajustes, mas em breve será divulgado. Quem quiser conhecer melhor pode nos procurar. Vai ser lançada a área, e essa área é por concessão. Então, essa área ela pertence à universidade, pertence ao Estado, não pode ser vendida, mas será por concessão de 20 anos e renováveis por mais de 20 anos. Então, ela é concessão, como acontece em outros parques. Com certeza, valores menores do que o mercado. Com certeza. E com mentes brilhantes
sites bem do ladinho. Em volta, né? no entorno. Que vai ser muito interessante. Professor, vamos repetir então o site? FIPASE é www.fipase.org.br e o e-mail fipase@fipase.org.br. Ok. Muito obrigada, professor. Conversamos com o professor Adilton Carneiro, presidente da FIPASE, que é gestora do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E que a gente consiga realmente ter cada vez mais empreendedores, né? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui podendo apresentar o nosso trabalho. Nós somos parceiros, né? Com Porque certeza. semana sim, semana não, tem algum empreendedor lá do certeza. Supera aqui com a gente. Fiquem de olho que nós estamos aqui para ajudar mesmo. Exatamente, a gente está às ordens também. Um grande abraço. Obrigado. Olha, muito obrigada a você pela companhia, um grande abraço e até semana que vem, com certeza.